Toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, programa Palavra de Esperança, com louvores, mensagens bíblicas, meditações, anúncios e muito mais. Não percam aqui na 106.3 FM, pela Web TV Comunitária e também pelo Facebook Adventistas Carazinho. A sua audiência é muito importante para nós. Boa noite, feliz sábado, que alegria novamente estarmos comemorando mais uma semana que se findou com o pôr do sol que inicia o sábado. Que alegria podermos novamente ter um tempinho para nós estudarmos a Palavra de Deus através desse programa que é a Palavra de Esperança. Nós todos precisamos de esperança. Sem esperança nós não podemos viver. E então nós precisamos dedicar um tempo para buscar esse conhecimento, buscar essa força para viver. Nós vivemos em um mundo onde a cada dia nós recebemos notícias más, notícias que nos deixam tristes e muitas vezes nós acabamos ficando desesperançados, mas graças a Deus que Ele nos dá coragem, nos dá forças e nos dá a tão almejada esperança para vivermos. Em quem você está, em quem você deposita a sua esperança? Será que você está depositando em alguém que realmente merece a confiança? Nós gostaríamos hoje, no nosso tema bíblico, de meditarmos juntos através da nossa querida e amada Bíblia. Se os amigos quiserem nos acompanhar, Marcos, no capítulo 2, o verso 27. Esse vai ser o tema bíblico para nós podermos estudarmos juntos hoje e nos dedicar a conhecer mais ainda dessa maravilhosa carta que o Senhor nos deixou. Assim, gostaríamos também de invocar o Santo e Bom Espírito para nos amparar com o conhecimento verdadeiro. Então vamos orarmos juntos agora. Querido e Santo Deus, graças te damos ao Pai, porque temos mais um dia para nós agradecermos a Ti. O Senhor nos deu uma semana completa e amanhã é o sábado. O sábado que nós queremos dedicar em meditar sobre a Tua Palavra, em estar contigo, em Te agradecer, em pedir forças, pedir esperança, pedir conhecimento, para que a gente possa caminhar nesse mundo até que o Senhor venha. Fique conosco, por favor, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, vamos ler o que está escrito em Marcos, capítulo 2, e o verso 27. Saudamos também os nossos queridos internautas, também os ouvintes da Rádio 106.3, a todos os amigos e irmãos
que conosco também estão juntos. Então, Marcos 2, capítulo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por que será que o Senhor diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem? Afinal, existe um dia que Deus pensou que esse dia seria especial? Eu gostaria de meditar também num livro que é muito interessante, que trata também desse assunto, sobre a semana. E se você resolver ler algum dia, esse livro se chama 7 Dias para Começar a Viver. E o capítulo que nós vamos estudar agora é a terapia psicossomática, e é na página 103. Olhem só que interessante. Nos tempos modernos, quase não há uma sociedade no mundo em que se não tenha estabelecido um descanso semanal do trabalho, em que pese a pressão econômica que torna as empresas verdadeiras máquinas trituradoras de gente, com seus turnos giratórios infernais. Mesmo aí, a folga semanal está preservada. E o que nós temos feito com essa folga? Você já pensou que você também merece um descanso? Muitas vezes, na nossa semana agitada, o dia a dia vai passando tão corrido e a gente se sobrecarrega entre tantas atividades externas, e quando chega em casa se sobrecarrega também, porque temos muita coisa para fazer em casa e projetos que a gente gostaria de fazer, e muitas vezes eles vão se acumulando e nós não conseguimos descansar. Porque também, muitas vezes, nós levamos trabalho para casa. Se não chega às 8 horas diárias, muita gente ainda consegue levar o trabalho para casa porque não pôde concluir o trabalho no turno das 8 horas. Muitas vezes nós fazemos outros trabalhos, como plantões, prestação de serviços e etc. Isso tudo para reforçar o orçamento doméstico, né? Muitas vezes o salário não chega, então tem que fazer alguma outra, como a gente conhece, bico, né, para complementar a renda. E outras vezes nós viajamos indo e voltando para locais de trabalho, e essa lista vai intensa e imensa, tal a nossa capacidade de aproveitar o tempo. Só que, na realidade, nós estamos nos autodestruindo sem perceber, nessa correria, nessa loucura desenfreada, na busca de renda, na busca de satisfação. Devo dizer que este capítulo trata de um inestimável tesouro escondido. Quem diria? No milenarmente inevitável elemento cotidiano, o descanso semanal. Em primeiro lugar, você já parou para pensar de onde veio a semana? Vamos ter uns conhecimentos de geografia e história aqui. Olhem só que legal. A contagem do tempo em nosso planeta se dá através de registros astronômicos e de fenômenos cósmicos. O dia de 24 horas representa o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si mesma. O mês está relacionado com as fases da Lua, né? Que a gente percebe que tem as 4 luas. E o ano com o tempo que a Terra leva para dar em torno do Sol. Esse é os 365 dias do ano, ela leva para dar em torno do Sol. E a semana final? Nada há que justifique na astronomia. Uma convenção humana, será? E que convenção foi essa que resistiu a milênios?
guerras, culturas das mais diversas e mudanças de regimes. Houve tentativa de mudança, com certeza. As mais recentes datam da Segunda Guerra Mundial, quando tanto o Japão quanto a Alemanha, em seus esforços de reconstrução pós-guerra, instituíram a semana de 9 dias, mas foi fracassada. E a Revolução Francesa, quando se tentou estabelecer cada 10º dia como descanso, e também não funcionou na prática. Se nós consultarmos os calendários das civilizações mais antigas, como a egípcia, a chinesa e a pérsia, nós constataremos que, embora com calendários originais completamente diferentes, a semana está lá. E foi milenarmente, poderia-se dizer até milagrosamente, preservada até os nossos dias. Quando é sábado para você, é sábado em todo o planeta. Claro que respeitando os fusos horários, né? Mas isso é fantástico. No nosso mundo, todos os dias são iguais e o sábado é sábado em todo o planeta. E agora nós também podemos entender que Deus criou, abençoou e santificou o sábado. Tudo isso, evidentemente, com um único objetivo. E qual? E aí nós podemos encontrar o nosso texto que nós já vimos lá no início, né? Que está em Marcos 2:27, que o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano feito para o sábado. Aqui está guardado o mais incrível tesouro de todos os tempos. Mas antes de vislumbrá-los em toda a sua beleza e magnitude, vamos fazer 2 observações. A primeira é para os que creem na criação, mas a veem como períodos de milhões de anos, como os evolucionistas, né? Se nós observarmos o relato com cuidado, veremos que os vegetais foram criados no 3º dia e o sol no 4º dia. Como teria existido toda a vegetação da Terra por milhões de anos, eras, ou que período extenso seja sem a luz solar para a fotossíntese? A outra é para os evolucionistas que insistem em tentar situar o relato da criação como bobagem, enquanto se apegam aos seus milhões e milhões de anos e suas incríveis eras. O ciclo semanal é em si mesmo uma prova contundente e irrefutável. Eu não vou entrar aqui no mérito dos milhões de anos dos evolucionistas, que já é um pouco mais extenso, mas eu gostaria de... Essa semana ainda, o meu filho de 7 anos, o João Pedro, ele nos perguntou: interessante, mãe, que tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, por que o sábado não tem feira? E eu não conheço ainda uma interpretação porquê das feiras, mas a minha filha mais velha, a Celina, de 13 anos, deu uma resposta que eu achei interessante. Por que não se faz a feira no sábado? E é interessante, né, a colocação. Mas aqui no livro nos traz a seguinte resposta. Nos diz que a palavra sábado significa descanso. E ele foi criado para celebrar uma criação perfeita. O sábado é o dia do descanso e esse é o real sentido da sua palavra. Por isso, não tem sentido substituí-lo por qualquer outro dia. Karl Barth chama-o de pacto da graça divina, porque ao criá-lo, Deus aceitou definitivamente o mundo e o homem que havia criado e o associou a si plenamente. Ele dedicou o sábado para o ser humano entrar em contato direto com Deus. Não que nós não possamos fazer isso nos outros dias, mas o sábado é um dia especial, é um dia separado, é o dia do namoro. É como se o namorado e a namorada
eles se gostam e se telefonam todos os dias e se falam todos os dias, mas o dia do encanto, o dia do encontro é o sábado. Esse é o dia que o Senhor escolheu para nós nos encontrarmos com Ele. Quando deu ao homem a sua lei protetora, visando salvaguardá-lo da prática do mal através da observação dos princípios do bem, Ele incluiu nos mandamentos o quarto. Vamos ver o que diz lá no quarto mandamento? E ele está escrito em Êxodo 20, do 8 ao 11. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo. E ele está lá no capítulo 20, do 8 ao 11. Pegue sua Bíblia também para acompanhar. Êxodo 20, do 8 ao 11. E ali está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não sou eu que estou dizendo, né? É a nossa preciosa e maravilhosa Bíblia que diz que quem instituiu e santificou e abençoou o sábado foi o Senhor, o próprio Deus. Se você crê na Bíblia, se você crê em Deus, é só acompanhar o que está escrito em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20 e nos versos do 8 ao 11. Isso foi para o próprio Deus que escreveu e escolheu o sábado. Se o sábado é um sinal entre Deus e seus filhos, o mandamento é um selo identificador do Deus Criador, pois contém o seu nome, o título e jurisdição. Ele é o Deus eterno, ele é o Criador do céu e da terra. O próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observou o sábado, libertando os doentes dos seus males e dizendo ele mesmo ser o Senhor do sábado. O sábado é um momento de gratidão. Muitas vezes as pessoas não sabem, afinal, por que o sábado é um dia tão especial. Porque esse dia é um momento de gratidão, é um momento que nós celebramos a criação, que nós sabemos de onde nós viemos, que nós acreditamos e manifestamos isso quando nós reconhecemos que o sábado é um dia abençoado e santificado por Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Criador, o Senhor é o Redentor e Ele é o próprio Jesus Cristo. O repouso sabático não é apenas descanso, ele é calma, ele é felicidade, ele é paz e ele é harmonia. Esse é o plano do seu Criador. Ele é o seu Pai e Ele é o seu protetor. Será que nós vamos reconhecer esse Deus maravilhoso, como Ele mesmo se apresenta, como Criador, como Redentor, como Pai, como protetor? Mais do que nunca nós devemos reconhecer Ele como nossa única esperança, como nosso Deus e nosso Senhor, que realmente tem o poder para escolher o dia que Ele instituir e, enfim, reconhecemos que Ele mesmo tem esse direito de escolher qual é o dia que nós podemos adorá-lo e santificá-lo. E que presente maravilhoso que nós podemos receber das mãos do nosso próprio Criador. Existem infinitas passagens que nos trazem essa verdade. Que o Senhor nos ajude a entender mais sobre esse tema, que nós possamos nos alimentar com a palavra do Senhor, porque a cada dia Ele nos
aumenta o conhecimento e abre os nossos olhos e abre o nosso conhecimento. E agora, para nós entrarmos nessa adoração ao nosso Deus, vamos então cantar o hino, nos achegar mais perto do nosso Senhor, com o hino que é belíssimo, que eu gosto muito pessoalmente, é o 427. O número 427. Mais perto quero estar. Que maravilha, né? Esse é o constante orar que nós devemos ter. Mais perto, a cada dia mais perto nós queremos estar do nosso Senhor. Esse mundo não vai deixar saudades, porque realmente nós precisamos de um lugar melhor para viver, um lugar onde nós possamos viver alegres, felizes, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, nem lágrima, porque Ele nos enxugará toda lágrima. E que alegria viver num lugar em paz, ao lado do nosso Senhor, que essa é a nossa grande e maravilhosa esperança. Se passarmos algumas horas do sábado com o nosso Senhor, adorando
e reconhecendo Ele como nosso Criador, como nosso Senhor e Salvador, imagina passar uma eternidade, que é isso que a nossa maravilhosa palavra do Senhor nos conta, que a nossa leve e momentânea vida nesse mundo vai passar, mas a vida que o Senhor nos promete depois da sua vinda será eterna, maravilhosa, perfeita, ao lado daqueles que nós mais amamos, adorando o nosso Senhor Jesus. Existe plano melhor do que esse? Um mundo sem maldade, um mundo sem tragédia, um mundo sem dor, um mundo sem doenças, um mundo sem morte. Esse é o grande plano do Senhor Jesus, que Ele hoje nos oferece. Que nós possamos a cada dia nos apegarmos mais a essa esperança. Vamos agora ver o testemunho do pastor Arilton. Não? Testemunho adventista, não sei. Ah, é um testemunho adventista, então. Vamos ver, então. Hoje em dia é como se fosse família. E antes não, a gente bebia, a gente, sabe, não vivia bem. A gente estava a ponto praticamente assim de se separar. 2 anos de casado, os 2 novos, 21 anos. Então não era muito bom. Eu pedi para Deus para Ele preparar um trabalho para mim que não ocupasse o meu fim de semana, porque às vezes ele ficava em casa sozinho e ele bebia e a hora que eu chegava não era bom, sabe? Tinha muita discussão, muita coisa ruim. Aí ele preparou, chegou um dia que ele preparou e eu entrei para trabalhar na APAI e conheci a Lael. Camila era uma funcionária nova, muito simpática, muito prestativa, sempre procurando, o que eu tenho mais para fazer, o que mais eu tenho para fazer. E um dia eu até peguei o livro A Grande Esperança, falei, Camila, você ganhou esse livro? Ela falou, não ganhei. Falei, então vou providenciar para você. Dei o livro para ela e ela sempre perguntando do livro, da igreja. Aí chegou um dia que eu falei, Lael, era 4:30 da tarde, era a hora dela sair. Falei, Lael, o que vocês fazem ao sábado? 10 minutinhos antes de eu sair, sexta-feira, 16h20, o adventista já entra em desespero e já quer resolver tudo para fazer o pôr do sol. E ela chegou e, com toda a educação que ela tinha, ela chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma perguntinha? E eu falei, pode. E quase que eu respondi que seja rápido, né, porque eu preciso ir embora. E ela disse, o que vocês fazem no sábado? E aí eu falei, olha, no sábado a gente descansa, né? Conforme diz o mandamento, você vê o verso bíblico aqui e tal. A gente descansa, nós vamos na igreja. E ela falou, posso te fazer um pedido? A gente pode ir na igreja com vocês? Aquilo foi pra mim uma facada no peito. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô falando pra Camila de Deus, tô mostrando a Bíblia, tô mostrando o livro, e eu ainda não convidei a Camila pra ir na igreja. Ela falou, vamos, vai ter um batismo, né? Aí você conhece a igreja, tudo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Sabe, naquela esperança, com vontade mesmo de vir. Nesse momento ela abriu a gaveta e viu um DVD do Luiz Gonçalves. Aí ela falou, olha Camila, esse DVD faz tempo que tá aqui na gaveta, leva pra você assistir. Se você quiser, né, sem compromisso nenhum, assiste o DVD e vê se você gosta, faz um estudo de cada vez, com calma, senão, né, muita informação, faz devagarzinho que você vai gostar. Tá. Aí naquele dia eu cheguei em casa e coloquei o DVD em cima do aparelho de DVD. Aí então eu peguei, levantei de manhã, fui fazer o café, peguei aquela jarrinha da cafeteira, sentei no chão da sala, que tava sem sofá em casa, né? Aí vi por coincidência um DVD lá, um DVD com uma capa estranha, né? Com aquela cheia de prédio, de arranha-céu, que nem São Paulo. Eu falei, que é isso aqui, Camila? Isso aqui é um CD de rap? O que é? A Lael me deu, tava lá na gaveta, lá guardada há tanto tempo. Falei, vou colocar pra ver o que é, né? Só que era um estudo bíblico, coloquei lá e tava o pastor Luiz Gonçalves falando. No momento que ele começou a falar,
Deus já foi maravilhoso e já tocou. Na primeira oração, ele falou assim: meus queridos, eu tô aqui para começar um estudo. Se você tá assistindo, você já é vitorioso. Nossa, aquilo já foi. Aí ele falava com aquele jeitinho: vem, chega mais, vamos abrir a Bíblia, vamos procurar comigo. Você tem que ver a palavra de Deus, tá tudo aqui. Deus deixou pra gente. Aí a cada oração a gente já vamos ajoelhar, já ajoelhava e orava junto com ele. Foi muito maravilhoso. Eu fiquei o dia inteiro, assisti o DVD inteiro. E tudo que ele falava era verdade. Por coincidência tinha uma Bíblia lá em casa. Só que abri a Bíblia e cadê? Achava a passagem que ele falava lá, porque a Bíblia estava velha. Parecia que a página que ele falava não tinha, entendeu? Era complicado. No mesmo dia a gente fez o estudo todo. Não obedecendo, assim, não ouvimos o que a Lael falou, né? Foi realmente muita informação. Foi como se a gente começasse a enxergar naquele dia. Aí na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, né? Eu falei: Lael, não fomos na igreja, né? Desculpa. Choveu aquele dia, a gente só tinha moto, não tinha como vir mesmo. Mas a gente assistiu o DVD e, nossa, que maravilha. A gente quer batizar, a gente quer conhecer esse Deus e maravilhoso. Eu perguntei pra ela, né, de quando que tem culto? Aí ela falou pra mim de quarta-feira. Falei: nossa, de quarta-feira? Era segunda-feira ainda, a gente queria muito vir conhecer a igreja, conhecer as pessoas, saber mais sobre a palavra, porque a gente tinha sede, a gente queria saber mais, muito, muito mais. Aí eu falei: a gente não pode fazer nada, não pode fazer nada até lá, né? Ela falou: bom, vocês podem estudar na minha casa, vamos na minha casa, eu vou na sua casa. Eu falei: não, a gente vai na sua casa. Aí segunda a gente foi na terça, a gente foi na quarta estudar, fomos na quinta, na sexta, no sábado a gente veio aqui na igreja e conheceu. A hora que eu entrei aqui, nossa, não dá pra explicar. Foi uma coisa assim que, dá vontade de chorar. Comecei a tremer, comecei a sentir uma alegria, como se não tem explicação. Nós começamos na segunda, estudamos na terça e na quarta-feira eu dei a possibilidade de nós virmos da igreja ou continuar o estudo. Eles preferiram continuar o estudo em nossa casa e pegamos até algumas noites frias, mas ali eles estavam, mesmo de moto, eles estavam ali. E na quarta-feira ele pediu que nós pulássemos o estudo, que eles queriam muito saber sobre alimentação, o que nós comemos, o que não comemos e o porquê. Então abriu uma exceção e nós então pulamos alguns assuntos e fomos direto à alimentação. E fizemos todo o estudo e eles então concluíram que a palavra de Deus orienta nós a abstermos de alguns alimentos. E isso fez com que ela tomasse uma decisão. No dia seguinte ela abriu a sua geladeira e ela pôde recolher todo o alimento que tinha derivados de porco, principalmente, e ela fechou num saco e colocou no lixo, porque ela não mais queria usar esse tipo de alimento. Só você passando por aquilo mesmo que para você ver que é uma sensação de purificação. Eu conheci a verdade, eu conheci o Deus maravilhoso que existe, entendeu? E a vontade que dá é de sair falando para todo mundo, sair, Deus, Jesus te ama, Ele tem uma vida, um plano maravilhoso para você. Essa é a vontade que dá. Que testemunho lindo! Nossa, maravilhoso! Que Deus que transforma vidas! Um casal que não se entendia, um casal que vivia em uma constante luta um contra o outro, em tristeza. Que coisa ruim, né? Quando o casal não se entende, não se respeita, às vezes até se ama, mas não sabe se entender, se respeitar.
E as pessoas estão sedentas pela verdade, as pessoas estão com vontade de conhecer, de transformar sua vida. E que privilégio quando isso acontece, né? Quando elas buscam e então recebem aquele alimento que elas tanto precisam. Porque agora o próximo hino vai nos falar isso também, que é o hino número 527, né? Que é o sábado do meu Senhor. Esse é o dia que ela conheceu o Senhor do sábado. Vamos escutar agora então o hino número 527. Mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas é ao prazer no canto, sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouço a voz da natureza a louvar o Criador. E suas sons com tal beleza, quanto é débil meu louvor. Mas real prazer no canto, hei de ter uma de amor, ao louvar o Mestre Santo, grande Deus e Que maravilha! Cantar hinos ao Senhor glorifica o seu nome e engrandece o poder que Ele tem. Ao louvar o Mestre Santo, grande Deus, o Redentor. Agora então vamos escutar, agora sim, a meditação de hoje do pastor Arilton, que também é uma grande bênção. Amigo, olá amiga, que bom podermos estar juntos mais uma vez para ouvirmos a voz do Senhor através da leitura da sua palavra. O texto que eu escolhi para hoje, Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 30. Palavras do próprio Cristo. Ele disse assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que o separam do mundo. O antigo Israel foi enredado, foi levado ao pecado quando se aventurou a manter a associação proibida com os gentios. De modo semelhante, o novo Israel, ou Israel moderno, eu e você, devemos também cuidar com isso. Todos aqueles que não são decididos seguidores de Cristo acabam sendo servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo. No coração renovado, há ódio ao pecado e decidida resistência contra ele. Todo cristão que se arrisca em aventuras por caminhos tortuosos
expõe-se à tentação. Satanás se esconde das vistas e furtivamente estende seus olhos neles e busca enganá-los. Não podem ver tal caminho e muitos podem cair no abismo por causa disso. O tentador frequentemente atua com muito êxito por meio daqueles a quem menos suspeitamos. Muitas vezes o talento, a educação são admirados e honrados, mas essas qualidades não podem suprir a ausência do temor de Deus ou torná-los dignos do seu favor. O talento e a cultura, considerados em si mesmos, são dons de Deus, mas quando se faz com que preencham eles o lugar da piedade, do amor, e quando em vez de levar a pessoa para mais perto, a afasta dele, isso acaba sendo uma maldição, um laço. Por isso, tudo o que nós fazemos deve ser consagrado a Cristo. Nosso falar, nosso agir, nosso andar, nossos negócios, tudo o que formos fazer. Pois quando não jogamos em favor de Cristo, quando não estamos por Ele, estamos contra Ele. É o que ensina o texto de hoje. Cristo convida a todos a fazer parte desta seleção do céu, onde todo o corpo converge num único objetivo: se preparar para a vida eterna. Jesus apresentou aqui que não há 3 caminhos, há apenas 2. E quem com ele não ajunta, espalha. Que nesse dia o seu coração seja completamente de Cristo e que Ele te ajude em cada momento. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda hoje a estarmos contigo, que o nosso coração seja teu e que nós, com a tua graça, vençamos todas as tentações e provas que surgirem diante de nós. Dê-nos um dia abençoado em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Esse é o alimento que nós precisamos, o alimento espiritual. E esse dia, o sábado, pode se transformar num banquete com tantas informações, com tantos hinos, recheado de orações. Que dia prazeroso que pode ser o sábado, um dia de descanso, mas um dia de reconhecimento de um Deus infalível, de um Deus que nos criou, que nos redimiu e que tem um plano para a nossa vida. Nós não precisamos andarmos tristes. Ele nos prometeu que esse mundo não encerra aqui, que mesmo que você tenha ficado triste, mesmo que você esteja talvez de luto, ainda não acabou. Existe a esperança. Ele, nas suas preciosas promessas dentro da Bíblia, disse que assim como Jesus ressuscitou, assim os nossos queridos que dormem também serão ressuscitados por ocasião da sua vinda. Então, meditemos nesse sábado, nessas maravilhosas promessas que o Senhor Jesus nos tem dado. A cada instante Ele nos conduz a nossa vida, conduz a vida dos nossos queridos, que nós possamos não somente meditar, mas orar e pedir ao Senhor a direção e a razão de estarmos aqui, um propósito que Ele tem para a nossa vida. Com certeza, os planos do Senhor são muito melhores e maiores do que os nossos, porque nós não entendemos muitas vezes as tribulações, os momentos de tristeza que passamos, mas o Senhor sabe o porquê que eles existem. Estão nos formando, estão nos moldando para algo melhor. Nada do que nós entendemos como definitivo pode ser definitivo para Deus, porque Ele é que conduz a nossa vida nessa terra. E que esses momentos tão agradáveis de conhecimento da palavra do Senhor possa ter confortado o seu coração, possa ter te animado a também louvar, a também orar. Se você está triste, se você está sozinho, aonde quer que você esteja, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor e fale a Ele todas as suas tristezas, todos os seus temores, todos os seus projetos.
eu tenho certeza e absoluta confiança que essas palavras chegarão ao trono de graça, porque o Senhor tem prazer em escutar o que o seu coração quer lhe falar. Muitas vezes as pessoas não querem nos escutar, as pessoas reclamam de ouvir problemas e eles não querem ouvir problemas dos outros, mas o Senhor tem prazer em nos escutar. O Senhor tem prazer em atender a nossa oração, em escutar o nosso canto de adoração a Ele. E por isso, vamos então agora orar a esse Deus tão poderoso, a esse Deus que tem prazer em nos ouvir, assim como está. Feche seus olhos. Querido e santo Deus, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado de providenciar um dia para estarmos mais perto de Ti. Um dia que nós possamos descansar das nossas atividades, reconhecermos que somos falíveis, que somos fracos, que somos frágeis, meu Deus, e precisamos também de descanso. Trabalhar é importante, é necessário, mas descansar também é importante e também é necessário, não somente para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental e, acima de tudo, a nossa saúde espiritual. Revigora-nos, Senhor, nesse sábado, que nós possamos nos sentir aliviados com a Tua presença, que o Senhor nos cure, cure o nosso corpo, cure a nossa mente, cure o nosso espírito, Senhor, e que o Senhor atenda a essa oração, não porque nós merecemos, porque não temos mérito nenhum, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que por Ele e para Ti nós oramos. Fique conosco. Amém. Então, vamos ouvir agora o hino número 401. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da Tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em Ti. Mostra-me, pois, o Teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu, para escutar a Tua voz. Quero entender o Teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em Ti, quero ser Teu.